Muito boa noite. Temos a honra de receber hoje, dia 20 de outubro de 2025, às 20 horas e 1 minuto, 20 horas e 1 minuto, o vereador do PT, Glauber Nunes. É um prazer te receber aqui, Glauber. Boa noite. Muito boa noite, Thiago. Muito obrigado pela acolhida, pelo convite de estar dialogando aqui na Rádio Antena 5 contigo, com teus telespectadores. Agradecer especialmente também a acolhida da Marisa, que nos acompanha aqui. Obrigado, viu? Nós que agradecemos. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? Glauber, fala um pouco da tua trajetória, né? Como começou tudo, como foi? Então, do princípio, né? Eu atualmente estou com 29 anos, comecei na política com cerca de 14 anos de idade, no Grêmio Estudantil da Escola Juvenal Miller, né? Passava por uma problemática ali com relação ao transporte coletivo. O Grêmio Juvenal Miller era muito atuante, tinha uma audiência pública na Câmara de Vereadores da cidade, e o Grêmio mobilizou, portanto, os estudantes que eram usuários, né, usuários do transporte coletivo, para participarem dessa audiência pública. Era na época da integração, do Rio Grande integrado. Já era ruim o transporte coletivo na época, já tinha seus déficits, né? A gente avalia hoje como um modal que precisa de uns ajustes, né? E na época, portanto, tinha feito uma redação, né, para de tema livre, para uma aula de estudos sociais, e falei sobre o transporte coletivo. Fui incentivado, portanto, pela bibliotecária da escola, junto com a articulação do Grêmio, de levar esta carta até os vereadores, ler na audiência pública, e, portanto, fiz isso. A audiência, infelizmente, não ouviu a plateia, não ouviu a comunidade. Entreguei essa carta, portanto, nas mãos do deputado Alexandre, hoje deputado Alexandre de Mayer, na época vereador, né? E o Alexandre, portanto, me deu o retorno, acolheu a demanda ali, disse que estava sendo candidato a deputado estadual, convidou para acompanhar politicamente, né, a questão do Partido dos Trabalhadores, das trabalhadoras, enfim. E aí o Alexandre acabou se elegendo deputado estadual, eu acabei me aproximando, e na época nós, dentro do PT, a gente reorganizou a juventude do PT. Sim. E nessa perspectiva eu acabo indo para o IFES, né, saí do jornal, vou para o IFE, Campos Rio Grande, antigo CTI. Lá faço parte do movimento estudantil também, defendo uma greve estudantil unificada com os trabalhadores em educação. Retorno para o Juvenal, porque fiquei um ano no IFE e resolvi voltar à minha escola de origem. E aí sim, aí no Juvenal Miller nós montamos uma chapa e, portanto, concorremos à presidência do Grêmio Estudantil da escola. Na época tinha 16 anos. Fui presidente do Grêmio Estudantil Juvenal Miller, a maior escola de ensino médio, né, da cidade do Rio Grande. E a partir dali deslanchou, né? Então foi muito pelo movimento estudantil que eu entro na política, faço movimento partidário e aí atuo de forma variada, né? Não só no movimento estudantil secundarista, né, no ensino médio, porque acabo depois indo para a FURG também. Sim. Na FURG curso de Direito, sou bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande. Já na FURG também participei, portanto, do Diretório Acadêmico Rui Barbosa, Sim. que é o diretório do curso de Direito. Também participei como representante discente dos estudantes, das estudantes, no Conselho da Faculdade de Direito, que é o Conselho da FADIR, que congrega aí os cursos de Direito e Relações Internacionais da FURG, né? Isso foi a minha trajetória na militância estudantil, né? Estudando e na academia. E, paralelo a isso, portanto, na gestão do governador Tarso Genro, fui estagiário do Porto do Rio Grande, superintendente do Dirceu Lopes, fui estagiário no setor de compras e almoxarifado, fui estagiário no setor de assessoria de comunicação social. Posteriormente isso, o deputado estadual Alexandre de Mayer se elege prefeito, me chama para trabalhar no gabinete dele, trabalho 10 meses no Gabex com o prefeito Alexandre, depois saio para ir para a Secretaria de Município da Saúde, trabalhei 2 anos na Secretaria de Município da Saúde, e depois disso, portanto, a minha hoje colega de bancada, a vereadora professora Denise, me fez um convite. Gostaria de ter a presença de um jovem no gabinete dela, nos quadros do gabinete dela. Trabalho 10 anos como assessor parlamentar na Câmara de Vereadores, até ano passado. E aí, no último período, acumulada essa bagagem toda, essa trajetória toda, decido, portanto, ser candidato pelo PT, minha primeira eleição, e acabo logrando êxito, aí 1.212 votos. E estou aí há um pouco mais de 10 meses aí, trabalhando firme. Fazendo um bom trabalho, né? Trabalhando firme na defesa da comunidade do Rio Grande. Sim. E da onde veio essa vontade, assim, de querer entrar na política? Na verdade, foi de uma demanda social mesmo, né? Que foi a questão do transporte coletivo. E aí, muito aliado a essa deficiência, e conhecendo a Câmara de Vereadores e vendo a importância do movimento estudantil a partir da realidade da escola, a mudança que coletivamente, se organizando dentro da escola, a gente poderia influir nas decisões da escola, compreendendo que, né, na escola é uma micro-região, né? E compreendendo que a nossa organização
forma coletiva, pode ser ampliada para a sociedade, né? Então foi isso que a gente acabou fazendo no Grêmio, e despertando um olhar que só com a luta organizada, com a luta coletiva, com a gente estando nos espaços que a gente pode mudar a realidade que está posta. Então foi muito um chamado do movimento estudantil, né, que é um movimento histórico no Brasil, em defesa da redemocratização, por exemplo, e que a partir daí, como eu digo que eu fui mordido pela política dentro do movimento estudantil, e a partir daí se deslanchou, e nós estamos aí trabalhando desde então. Pô, legal. Me diz uma coisa, como está sendo a experiência dentro da Câmara? Na verdade, assim, não é um ambiente novo para mim, né, Thiago? Eu já estive 10 anos na Câmara de Vereadores como assessor, mas muda muito, né, a experiência de ser um assessor parlamentar para ser um vereador, especialmente ser um jovem na política, é um desafio, né, é uma responsabilidade, mas sobretudo é um desafio de conviver com o status quo da Câmara que há muito tempo, né, tem as mesmas personalidades. Eu sempre faço essa crítica, e não é a nenhum colega ou nenhuma colega de forma específica, mas nós temos uma realidade que a Câmara dos 21 vereadores na última legislatura renovou apenas 7, e desses 7 apenas 4 são novos. Então é um desafio, né, porque tu chega já com uma realidade estabelecida, a gente chega com novas ideias, novas propostas, com muita vontade de fazer e fazer diferente, e às vezes não encontra o melhor cenário na compreensão dos colegas e das colegas vereadoras, mas creio que respeitando todos e todas nós estamos se virando aí, tentando, conseguindo de forma efetiva colocar nossas ideias para a comunidade da cidade do Rio Grande. E como o senhor se sente sendo o vereador mais novo lá dentro? É um pouco do que eu já te respondi assim, com relação a esse desafio. Né? Primeiro que é um orgulho muito grande, né? Ser vereador da cidade do Rio Grande é um sonho gestado a muitas mãos, mas é um desafio porque ser jovem na política é um exercício diário de provar nossa capacidade, de provar que nós temos valor, que nós temos bagagem e que nós estamos prontos para fazer um trabalho comprometido. Mas é também um sentimento de muita alegria de poder estar representando, especialmente a juventude, né? Mas todos e todas da cidade do Rio Grande. O senhor já trabalhou como atendente de bar, também como motorista de aplicativo, que eu estou sabendo, né? E como foi conviver essa experiência toda antes de chegar na Câmara? Eu falava aqui da minha trajetória pública, né, na vida pública, mas também tem esse atravessamento aí na vida privada. Eu realmente trabalhei como atendente de bar, né, no antigo Bauhaus, uma festa aqui da cidade, no período pós-pandêmico ali de retomada desse convívio social, né? E foi uma experiência muito interessante. Eu sempre gostei, gosto, né, de festa, gosto do ambiente noturno. Trabalhei, foi uma experiência muito bacana, de convivência com as pessoas, de atender as pessoas, de atender ao público também, em outro aspecto, né? E posteriormente ao Bauhaus eu também fui convidado a ser sócio de um bar que hoje nós não estamos mais abertos, que é o La Confraria. Fui sócio de uma casa noturna, então, que nós entregamos muito entretenimento, lazer no Balneário do Cassino. Foi uma experiência fantástica também. Avalio que o La Confraria teve um papel fundamental, né, nessa convivência com as pessoas, com os homens e mulheres da cidade do Rio Grande, especialmente a juventude que frequentava o espaço para pavimentar essa nossa caminhada até o Parlamento rio-grandino. E, paralelo a isso, também acabei trabalhando como motorista de aplicativo, tanto para fazer o transporte de passageiros, né, através das plataformas como Uber, 99, enfim, e também como entregador de mercadoria de compra pela internet, né? Mercado Livre, Shopee, Amazon, tal, especialmente ali no Balneário Cassino, mas também uma experiência de trabalho muito interessante, de convívio com as pessoas, né? Enfim, aprendi desde cedo, trabalho desde os meus 15 anos, trabalho desde os meus 15 anos, tanto na iniciativa pública quanto na privada, e muito interessante conviver com os homens e mulheres dessa cidade que fazem essa economia acontecer e trabalhando desde novo, conhecendo as mais diversas realidades desse município, né? Como motorista de aplicativo e tanto de compra pela internet quanto de passageiro, a gente acaba visitando toda a cidade do Rio Grande, uma experiência muito interessante também de estar junto com as pessoas. Pô, legal. E me diz uma coisa, o senhor futuramente pretende vir como vereador, se reeleger, ou de repente mais futuramente, como deputado estadual, futuramente federal, ou até prefeito, quem sabe futuramente? Pergunta capciosa, Thiago. Assim, que eu quero dizer assim do ponto de vista atual, né, da realidade que está posta. Primeiro que eu sou um vereador de primeiro mandato, estou aí há 10 meses de trabalho, tenho uma dedicação, tanto minha quanto da equipe, focada muito em entregar um bom mandato à comunidade do Rio Grande, especialmente as 1.211 pessoas que nos elegeram, e o futuro, né, a Deus e a comunidade pertence. Né? Eu sou um quadro partidário do PT, tenho consciência disso, defendo a oxigenação na política, defendo a renovação na política, e o PT não é diferente disso. Né? Portanto, sou o vereador mais jovem da casa, também sou o vereador mais jovem da bancada, portanto, fui o último a ser eleito
pela uma bancada de 6 vereadores, a maior bancada da Câmara de Vereadores, mas é isso, eu estou à disposição do meu partido, estou à disposição do PT, mas também estou à disposição da comunidade do Rio Grande. Quero fazer, ao longo desses 4 anos, um bom trabalho, entregar um bom trabalho à comunidade do Rio Grande, compreendendo que esse trabalho foi bem executado, por óbvio, tentar uma recondução à Câmara de Vereadores, e aí depois eu sigo à disposição, tanto do meu partido, quanto da comunidade dentro daquilo que ela estabelecer, né? Porque eu acho que é o nosso maior dever é esse. Sim. O senhor combate muito o feminicídio, né? Como está o combate à violência contra a mulher aqui na cidade e na Zona Sul, né? Na verdade, Thiago, eu tenho uma compreensão muito grande que essa luta contra a violência de gênero, nessa luta contra a violência às mulheres, é uma luta que nós, homens, temos que estar inteiramente alinhados. Há uma discussão muito grande com relação ao movimento de mulheres, a militância social das mulheres, e eu defendo, né, este protagonismo dessa luta deve ser, por óbvio, das mulheres, né? Mas eu penso que é necessário que a gente converse com os homens, né? Com os homens, com os meninos, e portanto me coloco dessa forma nessa luta, aliado ao movimento de mulheres, aliado às mulheres, às instituições, à rede de proteção contra a violência às mulheres, e tenho defendido isso no mandato, né? A companheira Maria de Lourdes Loz, que hoje ex-vereadora da casa e hoje coordenadora de políticas públicas para as mulheres do município, sempre nos ensinou, uma referência no movimento feminista na cidade do Rio Grande, sempre nos ensinou que os homens devem sim estar aliados nessa luta, né? Porque ao fim e ao cabo, Thiago, eu repito isso de forma exaustiva, não é todo homem, mas é sempre um homem que provoca essa violência. Então, se a gente não despertar a mente, a consciência dos homens e meninos, tampouco a gente muda essa realidade. Então, é dessa forma que eu tenho me colocado à disposição de usar a ferramenta do mandato, a ferramenta da Câmara de Vereadores, o nosso gabinete também, para somar nessa luta contra o feminicídio, contra toda forma de violência de gênero, contra as mulheres, né? E principalmente na cidade que tem crescido muito essa onda de violência política de gênero, né? Por nascermos uma prefeita mulher, né? A gente nunca ter experimentado essa situação em Rio Grande, mas também é um desafio e, portanto, nós estamos firmes nessa defesa, que lugar de mulher onde ela quiser, e sem nenhuma forma de violência no município de Rio Grande. Com certeza. Nós recebemos a coordenadora, semana passada, a coordenadora da Polícia Central, a Cris Evangelista, e ela falou muito sobre esse assunto também. Ela costuma, não é palestras, ela costuma ir nas escolas públicas falar sobre isso. Sobre a Lei Maria da Penha, né? Isso. Eu acompanho o trabalho e é extremamente necessário. Os outros colegas já tinham essa defesa, enfim, de fazer ciclos de palestra, né, com os meninos, né, com os jovens com relação à violência. E é isso, a escola, sobretudo a educação, tem um papel fundamental nessa luta contra os feminicídios, nessa luta contra a violência física, psicológica, patrimonial, contra as mulheres, e fazer esse esmiuçamento dessa legislação que é tão recente. A Lei Maria da Penha tem pouco mais de 10 anos, né, aí nesta caminhada, então, portanto, é necessário que a gente possa estar promovendo esse debate em todos os lugares, e aí, como eu dizia, especialmente com os homens, com os meninos, mas também as mulheres saberem os seus direitos, saber aonde estão sendo violentadas, que muitas vezes, né, sofrem violência, e isso está de forma tão naturalizada que a gente não consegue perceber que antes de uma agressão física houve todo um ciclo de violência e que a gente não conseguiu extirpar antes de acontecer realmente algo mais grave. E é bom porque a criança começa desde cedo, né, aprendendo nas escolas, né? E as crianças, os jovens têm um papel de multiplicadores, né? Tem. Isso com relação ao enfrentamento à violência, mas outras tantas questões também, né? Por exemplo, educação ambiental. Hoje eu visitava o NEMA, né, que é o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental, lá no Cassino, está completando este ano 40 anos. Fiz essa visita ao lado do deputado federal Alexandre de Maia, e estavam as crianças ali do bairro Getúlio Vargas, especialmente da escola Augusto Prá, se conscientizando, né, com relação à preservação e educação ambiental. Então é nessa perspectiva que, né, tem muita coisa que a nossa geração e as gerações mais avançadas que a nossa já não assimilaram, e que talvez num processo de educação, educativo, de insistência, né, dessa insistência também, dessa paciência histórica na educação, de reeducar a sociedade com o que nós temos hoje, talvez a gente tenha um futuro bem melhor aí para os homens e mulheres. Sim. E o senhor, aqui, quais as prioridades do senhor para o seu mandato? Na verdade, Thiago, essa pergunta é algo que sempre atravessa os debates com relação ao nosso mandato, mas de forma muito tranquila, né? Eu, apesar de ser um vereador da juventude, né, um jovem vereador, trouxe esse slogan na campanha, né, que a juventude precisava decidir. Levo esse slogan para dentro do mandato, né, que a juventude decidiu, e trabalho muito aliado à questão da juventude, mas assim, diferente de muitos colegas
vereadores e vereadoras e daquilo que a comunidade concebe enquanto trabalho de vereador. Tem o vereador da pauta da causa animal, dos direitos animais, tem o vereador do bairro A, do bairro B, do bairro C, tem o vereador que é mais comunitário, enfim. Eu tenho a compreensão que nós somos vereadores da cidade inteira e de todos os temas. Ainda hoje discutia na Câmara sobre isso com os colegas, né? Porque não há nenhum território que é de algum vereador ou de alguma vereadora. Não há nenhuma pauta que é de algum vereador ou de alguma vereadora. Na verdade, nós somos eleitos, né, por uma parcela da sociedade, mas quando nós estamos lá, nós temos que tratar sobre todos os temas, sobre todos os territórios da cidade do Rio Grande. É nessa perspectiva que nós temos feito um trabalho, né, atendendo a tudo e a todos, mas especificamente eu gostaria de destacar aqui pautas que nos atravessam de forma central, são eixos centrais do nosso mandato, que é, portanto, a defesa de políticas públicas para a juventude, também a defesa de políticas públicas para as pessoas idosas. Isso tem uma conexão direta, porque à medida que nós somos jovens, nós queremos também preparar o nosso futuro, né, para envelhecer com dignidade e já garantir o envelhecimento desta população já com dignidade neste momento também, dessa atual geração que está já idosa. Também a questão dos direitos animais, que é algo que nós temos pautado na nossa atuação na Câmara, sob a perspectiva de políticas públicas efetivas para controle e regulamentação, especialmente dos pitbulls na cidade do Rio Grande. Conseguimos aprovar, inclusive, legislação nesse sentido na cidade, em parceria com o governo da prefeita Darlene. Também a questão ambiental nós temos dedicado muito. Também a questão da arte, da cultura, né? Eu que sou oriundo também dessa área do entretenimento, de ter trabalhado, de ter tido uma casa noturna, tenho um olhar muito grande para a cultura, e eu acho que um atravessamento especial também com relação às questões da nossa comunidade de matriz africana, né? Eu sou, portanto, compactuo desta fé, me alio a esta fé e tenho usado o mandato também como uma forma de protagonismo a essa comunidade que é formadora do município do Rio Grande, que muitas vezes está invisibilizada, está apagada. Então são eixos centrais do nosso mandato, a defesa da democracia também, né, do espaço representativo da Câmara de Vereadores, e nessa perspectiva de reconhecimento também a pauta do antirracismo, dos direitos humanos. Nós temos tocado de forma muito central no nosso mandato, nas nossas iniciativas e nas nossas propostas na Câmara Municipal. Nós temos aqui o apresentador Fernando Castro, não sei se o senhor conhece. Da Fraternidade Cristã das Pessoas com Deficiência, né? Isso. E ele reclama muito da acessibilidade na cidade. O que o senhor acha disso? Na verdade, nós temos um trabalho em parceria aí também com relação ao Rafael Carneiro, né, que é o nosso coordenador hoje municipal de políticas públicas das pessoas com deficiência e altas habilidades. Então tem retomado um trabalho de reconstrução. É importante destacar aqui, Tiago, que todo esse trabalho de articulação das coordenadorias é um trabalho novo, novamente, no município, de reconstrução dessas políticas, né? Então, nós temos defendido isso. Eu já estive na Escola José Álvares de Azevedo, tem um debate com relação a isso das pessoas cegas, deficientes visuais do município. Temos startado algumas iniciativas, especialmente com relação à acessibilidade nos semáforos, né? Os semáforos sonoros para as pessoas cegas, né? Que as pessoas não enxergam, então, pela audição, conseguem saber se o semáforo está aberto ou fechado. Mas também temos iniciativas com relação à comunidade surda. Nós aprovamos recentemente na Câmara Municipal, proposta aí ao longo desses 10 meses também, o Setembro Azul, que é um mês de conscientização com relação à comunidade surda, os direitos da comunidade surda. Então, um trabalho também realizado em parceria com a escola bilíngue da cidade do Rio Grande, Carmen Teixeira Baldino, que completou neste ano 10 anos também. Então, temos também esse atravessamento no mandato com relação às políticas de inclusão das pessoas com deficiência e altas habilidades no município do Rio Grande. Muito bem. E assim, qual o posicionamento do senhor sobre a saúde e o transporte público dentro da cidade? Na verdade, são dois gargalos que nós precisamos estar atentos e resolver, né? Acho que a questão do transporte coletivo, o governo tem dado uma atenção especial com relação à licitação, a nova licitação do transporte coletivo. Isso é um problema que nos acarreta há dezenas de anos. Eu entro na política sob essa perspectiva da defesa de um transporte coletivo mais digno e permaneço hoje na mesma situação, né? Muito pelo contrário, não melhorou, está pior. As pessoas hoje têm outros modais de transporte e está sendo rediscutido aí através da liderança do secretário Bruch, da prefeita, que coloca na pauta do governo a prioridade na licitação do transporte coletivo, de nós ter um novo cenário para a cidade do Rio Grande. E é dessa forma que eu me alio nessa pauta. Acho que a licitação é fundamental para a gente ter um transporte mais digno, melhor, acessível para as pessoas, né? E que especialmente os trabalhadores, trabalhadoras, os estudantes possam ter, as pessoas que mais precisam, né, que estão nos bairros, possam ter acesso a todas as áreas, viver, conviver na cidade, ter direito e acesso à cidade. E com relação à saúde, é também um tema que
não só eu, né, mas todos os vereadores e vereadoras, a prefeita Darlene também, tem tido uma atenção especial, especialmente com o novo contrato da UBA da Junção. Nós temos hoje no município essa realidade, né, de ter 2 unidades de pronto atendimento, a Santa Casa, o HU, também uma rede de unidade básica de saúde da família, e nós temos trabalhado firmemente aí, liderados pela secretária Juliana Costa, em melhorias dentro da perspectiva da saúde do município, sobretudo que as pessoas precisam, e eu acho que isso é o que mais determina o atendimento na saúde do Rio Grande, que tem uma rede qualificada, tem uma rede descentralizada no município, mas o que falta muitas vezes é a gente ter um atendimento de fato respeitoso às pessoas. Porque a realidade hoje no município do Rio Grande é que tem remédio, tem profissional, os postos estão aí à disposição e muitas vezes falta um acolhimento, uma questão humana. E é claro que, né, não é a realidade de todos os servidores dos municípios, trabalhadores em saúde do município, mas acaba que é uma realidade que nós temos nos deparado muito. Então, nós temos feito esse trabalho também de conscientização das pessoas, né, que não é porque é SUS, que não é porque é público que a gente merece ser destratado. Né? Que tem ouvidoria do SUS, que as pessoas têm que usar isso, mas tenho certeza que a prefeita Darlene tem liderado bons investimentos no município do Rio Grande. O deputado federal Alexandre Demeyer tem tido um olhar muito grande com relação à destinação de recursos para a saúde no município do Rio Grande também. Hoje eu ainda via também o deputado Halley, que também é nosso deputado estadual da cidade, com relação à destinação de emenda para a Santa Casa, 100 mil reais para a Santa Casa. Então é um tema que nós temos nos debruçado muito e especialmente conquista do nosso mandato aliado, o deputado federal Alexandre Demeyer, conseguimos ali uma emenda para qualificar o posto materno-infantil, que é o posto da Paraná, ali na Miguel de Castro Moreira. É um recurso de mais de 1.200.000 reais para reforma e ampliação daquele posto que é referência, né, no atendimento materno-infantil e é referência naquela comunidade ali. Então nós conseguimos essa articulação, que é uma demanda histórica, não só da cidade, mas especialmente daquela comunidade ali. Então já é fruto e conquista do nosso trabalho aí, que deve estar no próximo ano já em execução pela Secretaria de Município da Saúde. Vereador Glauber, o senhor acha eficaz o sistema, o SUS? Eu defendo, e é o melhor sistema de saúde que nós temos mundialmente, tá, Thiago? Porque a gente não compreende as realidades dos outros lugares, mas assim, é o único lugar que tem como princípio básico, né? O único sistema que tem como princípio básico a universalidade do atendimento, então atende a todos de forma indistinta, sejam eles aqueles que têm plano ou não. O SUS é para todos. A integralidade deste atendimento, portanto, desde a rede básica até a rede de alta e média complexidade. Então, o paciente hoje no SUS tem desde a sua consulta lá no posto de saúde, seu primeiro atendimento, até a cirurgia. A gente sabe que não é da forma que a gente gostaria, que não é na velocidade que a gente gostaria, mas há essa previsão, a integralidade, a universalidade e, portanto, também a participação social das pessoas, né? Então, o SUS é um sistema construído de forma coletiva com os trabalhadores de saúde, com os gestores e também com os usuários, né? Que é a comunidade que está inserida nos territórios. Então, portanto, o SUS, às vezes a gente não compreende, mas está em todos os lugares, né? O SUS está no agente de combate a endemias, que é em verificar se tem foco de dengue na casa, no agente comunitário de saúde, está dentro do técnico de enfermagem que está fazendo a vacina. Imagina, nós temos o país que é um país mais avançado em termos de vacinação mundialmente. Então isso é uma referência, isso é possível graças ao SUS, né? Então as pessoas, às vezes a gente não tem a compreensão. É óbvio que quando o problema de saúde bate à nossa porta é uma emergência, né? Mas sobretudo o SUS trabalha especialmente nessa perspectiva, né? Da prevenção até o cuidado ali emergencial. E portanto é efetivo, muitas vezes não na velocidade que nós gostaríamos, mas sem dúvida ainda é o melhor sistema possível dentro da realidade mundial que nós temos hoje. E como o senhor pretende usar a verba de gabinete de forma transparente e eficiente? Na verdade, na Câmara de Vereadores hoje de Rio Grande, nós não temos uma verba específica de gabinete, né? Isso é a realidade em alguns outros parlamentos, mas na Câmara Municipal há esse debate entre os vereadores e vereadoras com relação à destinação de um recurso para o gabinete gestiona esse recurso, mas na verdade hoje nós não temos, né? Hoje a Câmara de Vereadores nós temos uma estrutura, cada vereador, cada vereadora, de 5 assessores parlamentares, são definidos, portanto, seus salários já pela lei específica da Câmara, todos ganham a mesma coisa, né, conforme as exigências do cargo ali, e nós não temos essa verba para gestionar o gabinete, né? Na verdade, quem gerencia os recursos da Câmara é o presidente da casa, hoje o vereador Rovan Castro, né? Mas é o presidente da casa, ele quem faz a destinação dos recursos para os gabinetes, com relação ao material, recursos humanos, enfim, a gente só escolhe as pessoas, né? Mas toda a relação de trabalho, a relação de consumo dentro da Câmara se dá através da administração da presidência da Câmara e da direção da Casa Municipal. Então nós não temos essa verba, que é a realidade em outros
em outros parlamentos, né? Mas assim, do ponto de vista da nossa atuação, tem um respeito muito grande ao dinheiro público, ao recurso público, e nós temos buscado, portanto, fazer nossas atividades, o nosso mandato, desenvolver as nossas atividades com muita seriedade, com muito compromisso, né, ao dinheiro dos munícipes da cidade do Rio Grande, porque ao fim e ao cabo é quem merece o nosso respeito e merece o nosso trabalho de forma séria e comprometida. Com certeza. E como o senhor vai lidar com as demandas de diferentes áreas do município? Nós temos trabalhado, Thiago, com muita escuta. Né? Eu tenho dito isso, a demanda de trabalho é muito grande. Nós, hoje eu dizia na tribuna da Câmara ainda de Vereadores que eu já estive hoje, nesses poucos mais de 9 meses, 10 meses de trabalho agora, se findando aí, nós nos encaminhamos para o mês de novembro, já estive em todos os bairros da cidade, né, seja por demanda ou seja por compreensão de ir a um convite, a um evento, posse da associações de moradores, né, movimentos sociais. Nós buscamos conversar com todas as secretarias do município deste novo governo, estamos dialogando com todas as coordenadorias que desenvolvem as políticas transversais do município, conversamos com sindicatos, com conselhos municipais, com movimentos sociais, com as pessoas, né, sejam nas ruas, enfim, nós temos o nosso gabinete aberto à comunidade do Rio Grande e nós temos trabalhado todas as pautas que nos chegam, todas as demandas que nos chegam, do mesmo modo, com uma escuta ativa, com uma escuta atenta, tentando compreender que às vezes nós temos muito mais que aprender com a comunidade do que ensinar alguma coisa, mas sobretudo recebendo as pessoas, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas. Não à toa a gente tem uma agenda muito acelerada de recebimento das pessoas no nosso gabinete, né? A gente marca, atende com toda a qualidade, com todo o carinho. Hoje ainda conversava com uma liderança da comunidade quilombola do município, a Cláudia Amara. Ela falou assim: olha, vereador, nesta legislatura nenhum vereador, nenhuma vereadora nos chamou para construir coletivamente, para dialogar coletivamente. Isso é uma realidade, né? Isso não é demérito ao trabalho dos colegas, mas eu acho que isso aumenta a nossa responsabilidade do ponto de vista que nós temos startado ações na Câmara de Vereadores e tentado construir isso de forma coletiva, né? E aí, com relação a Cláudia Amara, que nós conversamos hoje, uma psicóloga negra do nosso município, quilombola, liderança da comunidade quilombola, Macanudos, né, que é um quilombo que nós temos na cidade do Rio Grande, nós conversamos sobre a articulação do protocolo antirracista. Né? Então, é dentro dessa perspectiva que nós temos que pautar nosso trabalho. Na coletividade, no diálogo, na atenção, na escuta ativa da comunidade e respeitando todas as pessoas dentro das suas demandas e daquilo que pensam para a política rio-grandina. Quero te mandar um forte abraço do Abade Silva, que Grande quando ele Abade. soube que tu ia vir aí, ele falou assim: ó, fala pro Glauber que eu gosto do trabalho dele, é um dos que mais trabalha lá dentro do Abade. Ele cobra, né? Não sei se conhece, mas ele cobra, ele é chato. Ele cobra, ele nos acompanha nas redes sociais, mandar um abraço aqui, registrar um abraço para o Abade. Já recebi aqui, Abade, inclusive, a demanda com relação ao canalete. Nós vamos encaminhar aqui providências junto à Secretaria de Serviços Urbanos. Deixa para nós. Isso aí, ele pediu, vamos dar um abraço no homem. Ele só não pôde vir porque está com problema de saúde. Aí uma pronta recuperação, Abade. Aí tinha médico marcado às 8h30, agora não tinha compromisso. Então tá, Glauber, as considerações finais, que eu sei que tem compromisso agora, daqui a pouco, então não vou fazer também tu ficar aqui muito tempo, não vou te segurar. As considerações finais. Mas assim, Thiago, primeiro te agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, dialogando, parabenizar pelo espaço. Nós, na Câmara de Vereadores, temos feito uma atuação e uma defesa muito firme da questão da imprensa local, dos meios de comunicação local. A gente sabe que o espaço de uma rádio web é um espaço de resistência, não é fácil. A gente sabe disso, né? A gente luta aí hoje com um grande sistema de desinformação, de pessoas que acabam usando das redes sociais, dos meios sociais, para disseminar informação falsa, fake news, desinformação, que prejudicam as pessoas. Então, saudar o trabalho aqui da Rádio Antena 5, saudar o teu trabalho, a tua liderança que tem desempenhado aqui, o Abade, que é um resistente desta rádio Antena 5, né? Uma rádio web comunitária. A gente sabe que o trabalho não é fácil. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui contigo. Nós estamos hoje em deslocamento a Brasília, por isso que o nosso tempo está um pouco curtinho também, mas para ir a Brasília construir política pública efetiva de direitos humanos, não só para a cidade, né, mas discutindo aí um plano nacional de políticas LGBT do município do Brasil, né, mas que abarca, portanto, uma discussão que a gente já teve com relação no Estado, que nós participamos também a nível municipal. Então, agradecer mesmo pelo convite, colocar o nosso mandato, o nosso trabalho à tua disposição, do Abade, né, da equipe aqui da Rádio Antena 5, mais do que de vocês, colocar o nosso trabalho à disposição, reiterar o nosso compromisso, o nosso trabalho à disposição da comunidade rio-grandina, dos homens e mulheres, jovens, idosos, todos aqueles e aquelas que constroem essa cidade, colocar, portanto, o nosso trabalho à disposição lá. Nós trabalhamos de segunda a sexta
com o gabinete aberto das 8 às 7 da noite, gabinete 14, está à disposição, os nossos números, nossa rede social, né? @GlauberNunesP, está à disposição das pessoas, o nosso Instagram, o nosso número, enfim, então colocar realmente o nosso trabalho à disposição. Eu compreendo que o único sucesso que a gente pode ter na política é aliado às pessoas, e aliado num trabalho muito coletivo, muito dialogado com os homens e mulheres dessa cidade, e é dessa forma que a gente tem pautado e queremos, portanto, continuar o nosso trabalho ao longo desses 3 anos e 2 meses que restam pela frente e, portanto, passar pela avaliação da sociedade dentro daquilo que nós temos desempenhado na Câmara Municipal e te agradecer mais uma vez, desejar uma boa noite a ti, a Marisa, que nos acolheu aqui de forma tão carinhosa, mas especialmente a tua audiência e desejar vida longa ao programa e nós colocamos à disposição aí para participar sempre que for demandado. Nós que agradecemos ter tirado um tempinho da tua agenda para vir aqui falar com a gente. Pô, obrigado, Glauber Nunes, de coração mesmo, de verdade. Temos o apoio também do Bazar Rainha das Ondas, nosso patrocinador master, né? Tem que falar da mulher, que senão depois ela não paga. Rainha das Ondas, que fica ali na Santa Teresa, na rua São Francisco de Assis, número 86. Muito obrigado, dona Cristiane, por nos dar o apoio. O Raul Gil, é hora de faturar. É hora de faturar. Muito obrigado mais uma vez. As portas da Antena 5 estão sempre abertas para ti, pro senhor. Aqui fica à vontade, quando quiser, pode vir para conversar, tomar um café. Se quiser falar de alguma coisa importante aqui, pode vir, as portas estão sempre abertas. E é isso, agradeço mesmo a participação. Obrigado, Thiago. Obrigado pela acolhida mesmo, assim. Obrigado. Nós fazemos essa defesa firme da informação com coerência, com verdade, com responsabilidade. Penso que esse modelo, né, de entrevista, de podcast, de comunicação efetiva com a comunidade do Rio Grande, nos colocamos à disposição, temos feito isso. Hoje ainda fazia o relato na tribuna da Câmara, para terminar aqui, que nós participamos de 2 debates na semana passada, né, também com a Rádio Cultura Zona Sul e também com a rádio da FURG, lá o Paralelo 30 da FURG, que nós estaremos aqui hoje também nessa perspectiva, né? A gente tem que estar próximo das pessoas e da forma que as pessoas se informam. Então, eu encaro como obrigação, né? Dar entrevista, conversar, falar com os meios de comunicação, para mim é uma necessidade e que está atrelado ao nosso trabalho, dever e obrigação da Câmara de Vereadores, na audiência que tem em todos esses programas. Então, muito obrigado mesmo, nos deixar inteiramente à disposição, não só a ti, mas especialmente da comunidade. Nós que agradecemos, nossas co-irmãs, que a gente costuma falar, a gente não gosta de falar que é concorrente, é co-irmã. Até vou recomendar o senhor também dar uma entrevista para o Diego Macedo, da Web Rádio 89. Estou à disposição. É um cara tem 18 anos de comunicação aqui dentro da cidade e tem uma grande audiência também. Vou falar com ele. Foi meu colega, assessor parlamentar na Câmara de Vereadores. Gente boa demais, né? E aprendi muito com ele também. Troquei umas ideias com ele, peguei um aprendizado com ele legal. Muito obrigado, Glauber Nunes, do PT, aqui com a gente. Uma boa viagem, se cuide, uma boa noite. E vamos agradecer a audiência, né? Obrigado pelo carinho de todos. Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau.